Olá pessoal, estou de volta, né? E como combinamos, para tratar agora de questões controvertidas sobre a liberdade de consciência, crença e culto. Nós vamos ver agora, pessoal, algumas questõezinhas práticas bastante interessantes, né? Sobre o aspecto constitucional envolvendo esse direito, essa liberdade de consciência, crença e culto religioso, tá bem? E vamos começar com a questão dos símbolos religiosos em edifícios públicos, pessoal. Mais especificamente, tá? A celeuma que se instaurou, a discussão que se instaurou nesse ponto, pessoal, foi sobre ou com relação à presença de crucifixos, tá? Em repartições públicas do poder judiciário, pessoal. É bastante comum. Você vai entrar no salão do júri, né? Vai ter lá a cadeira, né, do juiz, presidente, né, da sessão ali do júri, e logo atrás um crucifixo, né, exposto atrás ali da cadeira do julgador, do membro do Poder Judiciário, tá? Aí o argumento, pessoal, que se levantou com relação a isso foi o seguinte: olha, se o Estado brasileiro, né, e nós acabamos de ver isso, é um Estado leigo, laico, não confessional, se o Estado brasileiro adota uma posição de neutralidade no que diz respeito às questões religiosas, como admitir a presença do crucifixo numa repartição pública, estatal, né, no órgão do Poder Judiciário? Onde está essa tal neutralidade? Tá certo, pessoal? Sob esse argumento, né, foram levados vários questionamentos ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça, para que ele se manifestasse a respeito dessa situação e mais, para que ele determinasse a retirada dos crucifixos, né, das repartições públicas do Poder Judiciário. Então a gente tem aqui como exemplo, né, o pedido de providência número 1344, 1345, 1346, 1362, tá? Que levaram essa questão ao CNJ. E o CNJ, pessoal, né, a doutrina fala que meio tangenciando a questão, né, disse o seguinte, ele falou, olha, é desnecessária a retirada dos crucifixos, tá? Por quê? Porque é constitucional? Ele falou, olha, não vou nem falar de constitucionalidade, é desnecessária a retirada, né, por tratar-se de um símbolo historicamente atrelado à cultura brasileira. O Brasil, né, é um país colonizado por católicos, né? É um país que foi colonizado praticamente pelos jesuítas, né, pelas missões católicas, né? Foi colônia de Portugal, que até hoje é um país extremamente católico, né? O Brasil é considerado o maior país católico do mundo, né? O país com o maior número de católicos no mundo. Então o Supremo falou, olha, deixa para lá essa questão, o Supremo não, o CNJ, não se trata de ser constitucional ou não, isso faz parte da história, da tradição, da cultura brasileira, né? Que é um país colonizado pela Igreja Católica, pelas missões católicas, não há necessidade, isso está de acordo com a nossa história, tá? Além disso, e complementa, a presença do crucifixo não compromete a laicidade, né, o aspecto leigo, laico do Estado, nem a imparcialidade do judiciário. O juiz não vai julgar dessa ou daquela forma porque tem um crucifixo presente dentro, né, colocado, exposto dentro da repartição onde vai ocorrer o julgamento. Tá certo, pessoal? É verdade, a doutrina não está errada quando fala que, olha, não tratou da questão constitucional, saiu meio de lado, deu uma tangenciada, mas me parece que a decisão é boa, é adequada, né? A gente não tem como fechar, pessoal, os olhos para 500 anos de história, tá certo? Então, essa questão do aspecto cultural, né, do aspecto histórico, né, desse enraizamento da tradição cristã no Brasil, ele não pode ser dissociado da nossa realidade histórica, tá certo? E foi a esse aspecto que o CNJ se apegou, tá certo? Se apegou para dar uma solução ali mais
no meu modo de ver, mais adequada. Até porque concordo que ter ou não um crucifixo na sala, né, no salão do júri, não vai fazer com que o jurado ou o juiz se comporte dessa ou daquela maneira. Tudo bem, pessoal? Essa é a minha opinião. Até porque, pessoal, né, se nós formos levar a ferro e fogo essa questão, olha, o Brasil é um Estado leigo, é um Estado laico, então não pode ter crucifixos, símbolos religiosos nas repartições públicas, tá? Nós também teríamos que questionar uma outra questão, né? Levar à frente uma outra questão, adiante uma outra questão, tá? Que é dos feriados religiosos, tá certo? Mas o pessoal que questiona a presença dos crucifixos em repartição pública parece que não quis questionar os feriados religiosos, né? Ora, se o Brasil é um país leigo, o que justifica, né? Como justificar, por exemplo, o feriado de 12 de outubro, consagrado a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, tá certo? Não poderia haver feriados religiosos, né? Aquele feriado municipal que você aproveita, que é feriado só na sua cidade, né? Cai na sexta-feira, você vai para a praia não está cheia, né? Porque é feriado só na sua cidade. Aquele feriadinho religioso que você curte também não poderia existir, tá certo? E quanto a feriados religiosos, é o mesmo raciocínio, né? Faz parte da cultura, faz parte da tradição, né? São 250 anos, são 300 anos da festa do Divino Espírito Santo na cidade tal, né? Não dá para apagar 300 anos de história. Tudo bem, pessoal? Esse tem sido o raciocínio. Depois desses julgamentos, teve um novo julgamento, um novo pedido de providência, na verdade dois, né? Encaminhados também ao CNJ, só que é uma questão um pouco mais também sobre o crucifixo na repartição pública, só que daí um pouquinho mais sério. Por quê? Porque o Conselho Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul já havia determinado a retirada. Apesar do posicionamento do CNJ, né, o Conselho Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul determinou a retirada dos crucifixos dos órgãos das repartições públicas do Poder Judiciário no estado do Rio Grande do Sul. Tá? E aí, de novo, a questão foi levada ao CNJ, só que agora no sentido de fazer voltar os crucifixos às repartições públicas. E o CNJ, ele ratificou a sua tese, falou, não, voltam os crucifixos, porque não há inconstitucionalidade na presença dos mesmos nas repartições públicas do Poder Judiciário, conforme nós já havíamos decidido, né? Então, uma vez decidido, ele foi chamado novamente o CNJ a se manifestar e ele se manteve firme à sua posição inicial. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Deu para entender isso daqui? Tá? Essa é uma questão bastante interessante. Quer ver outra, né, ainda sobre questão religiosa e Constituição? A expressão Deus seja louvado nas cédulas de real. Né? Nas cédulas de real aparece lá a expressão Deus seja louvado, né? As cédulas são cunhadas com essa expressão, tá? Isso também foi objeto de questionamento. Ação Civil Pública, né, número 19.890 de 2012, Ministério Público Federal aqui no estado de São Paulo, em face da União e do Banco Central, né, alegando a inconstitucionalidade da expressão Deus seja louvado na cédula de real, tendo em vista o caráter leigo do Estado brasileiro. Tá certo, pessoal? Não tem por que falar na existência de Deus, né, se o Estado brasileiro é um Estado leigo, laico ou não confessional. Tá bem? A questão, em primeira instância, foi decidida em 2013, no TRF3 aqui de São Paulo, né, pela constitucionalidade da medida, sob o argumento, né, de que, não obstante se trate de um Estado laico, o Brasil não é um Estado ateu. E isso aqui é interessante, pessoal. São coisas distintas. Dizer que um país é leigo é dizer, basicamente, que o país não tem uma religião oficial. Tá? Que não há uma interferência entre religião e Estado. Não quer dizer que o país não reconhece a existência de Deus. Tá certo? E no caso da nossa Constituição, se você for ao preâmbulo da Constituição, tá? Os constituintes, ao elaborar a proclamação da Constituição brasileira, lá no preâmbulo,
Eles colocam, sob a proteção de Deus, promulgamos essa Constituição da República Federativa do Brasil. Então, os próprios constituintes originários, na proclamação da Constituição, eles o fazem sob a proteção de Deus, deixando claro que eles, constituintes, reconhecem a existência de Deus. Então, eu tenho que dizer, o Brasil é um país laico, tá? Teísta. Tá certo? Teísta. É um país que acredita na existência de Deus, teísta, porém não tem uma religião oficial. É um país laico. Tá certo? Isso é o correto. E é isso que o judiciário tem, essa é a posição que o judiciário tem adotado. Tá certo, pessoal? Eu até iria um pouco mais além. Ora, se o Brasil, se o Constituinte, se a nossa Constituição nega a existência de Deus, ela não daria uma proteção tão extensa, tão generosa, tão abrangente ao direito de consciência religiosa, tá certo? Ela simplesmente vedaria qualquer espécie de expressão religiosa, e não foi isso. Ela não incentivaria, protegeria a possibilidade de assistência religiosa em estabelecimentos de internação coletiva, civis e militares. Se a Constituição prevê expressamente, leva para o texto constitucional, né, essa possibilidade, como que eu vou dizer que o nosso constituinte nega a existência de Deus? Me parece bastante adequada, né, essa decisão do TRF3 de São Paulo, e a doutrina também segue essa linha. Tudo bem, moçada? Tranquilo? Eu gostaria até de mostrar aqui a cédula de real, uma cédula de 100, né? Bacana. Se fosse lá na faculdade, eu pediria para o Surrel me emprestar, né? O Surrel costuma andar com maços e maços, né? de nota de 100. Eu pediria uma emprestada, mas aqui em casa não tem. Peço que me desculpem. Tá bem, pessoal? E vamos seguindo aqui adiante, né? Mais um caso interessante sobre o direito à expressão religiosa. A invocação de escusa de consciência, e a gente já sabe que é isso, né? É invocar a convicção religiosa para negar cumprimento a uma obrigação geral, a todos imposta por lei, né? Acabamos de ver no vídeo anterior, né? A invocação de escusa de consciência para a realização de prova em data diversa da agendada por órgão público, tá certo, pessoal? O que aconteceu aqui? O sujeito entrou com uma ação, acho que foi um mandado de segurança, não me falha a memória, tá? E conseguiu, no TRF3 de São Paulo, uma tutela antecipada, né? Para quê? Para que a União marcasse uma data alternativa para que ele pudesse realizar a prova do Enem, né? Tendo em vista que a data marcada coincidia com o período do Shabat, né? Que é um período de guarda, né, para os judeus, tá certo, pessoal? Então você que falou, olha, eu não vou fazer a prova nessa data, porque essa data coincide com um período de guarda religioso da minha religião, a Constituição me garante a liberdade religiosa, tá certo? Eu quero então que o Estado, através do Ministério da Cultura, determine uma data alternativa para que eu possa prestar o Enem, tá? O TRF3 concedeu a tutela antecipada, determinando a marcação, né, de uma prova alternativa. A questão foi ao Supremo Tribunal Federal. O relator, né, dessa suspensão de tutela antecipada 389 foi o ministro Gilmar Mendes. E o ministro, ao meu ver também acertadamente, disse o seguinte: olha, quando se faz a inscrição no Enem, no formulário de inscrição, existe a opção atendimento a necessidades especiais, tá? Visando viabilizar a participação de pessoas com limitações por motivo de convicção religiosa ou que se encontrem reclusas em hospitais ou em estabelecimentos prisionais. Ele falou, olha gente, tá? A sistemática do Enem admite que aquele que por uma questão de necessidade especial não possa fazer a prova no dia, tenha a sua situação resolvida ali casuisticamente, tá? Mas não garante a marcação de uma data alternativa. Ele ainda cita como exemplo os adventistas, né, do sétimo dia, que fazem a prova depois do pôr do sol no sábado, tá certo? Se a prova for marcada no sábado, eles não fazem prova, não fazem concurso, mas fazem depois do pôr do sol.
tá certo? Ele falou, olha, é assim que se resolve, não marcando uma data alternativa. Né? Imagina ter que fazer uma outra prova do Enem só para o sujeito fazendo uma data alternativa. Complemento o ministro Gilmar Mendes. Se fosse assim, nós inviabilizaríamos qualquer prova ou concurso de natureza nacional, tendo em vista as diversas expressões de religiosidade, com seus cultos próprios, tal, que nós temos no Brasil. Tá certo, pessoal? Então, escusa de consciência dá direito à data alternativa? Não. Tá bem? Decisão também já do Supremo Tribunal Federal. E talvez a grande questão aqui com relação ao direito de liberdade de consciência religiosa, tá? Que é a questão da transfusão de sangue em testemunha de Jeová. Aqui, pessoal, nós temos uma questão muito séria, né? Porque são dois direitos, de fato, muito fortes, dois direitos individuais, fundamentais, de fato, bastante robustos, né? Que se colocam ali em rota de colisão. Eu tenho, de um lado, o direito de consciência religiosa e, do outro lado, o direito à vida. Né? Então, ali é uma briga muito forte. Tá? O testemunho de Jeová, também por convicção religiosa, ele não se submete à transfusão de sangue. Né? E eles levam isso a ferro e fogo, tá certo, pessoal? E não fazem a transfusão de sangue, mesmo quando essencial a tratamento, mesmo quando vital ao estabelecimento de um tratamento. Tudo bem, pessoal? E aí fica uma questão complicada, né? O médico no hospital, o diretor do hospital, liga para você, né, já advogado do hospital, olha, o cara chegou aqui, o paciente está aqui, é testemunha de Jeová, tá? Precisa fazer a transfusão, se não fizer a transfusão nos próximos minutos, vai morrer. E aí, ele não quer fazer. E aí, faço ou não faço, pessoal? Tá? Essa é uma questão complicada. Para sintetizar, pessoal, a jurisprudência parece que está tateando um caminho já bastante seguro com relação a isso. Eu coloquei lá julgados para vocês analisarem lá, citei alguns julgados lá no material, pois tiverem curiosidade, corram atrás, tem muita coisa sobre isso. Tá bem, pessoal? Mas sintetizando, né, uma linha já razoavelmente segura na jurisprudência, como que você sai dessa questão, tá? Você tem que se perguntar, pessoal, quem é esse paciente? Quem é esse paciente testemunha de Jeová? Esse paciente, ele é capaz, né? Ele é juridicamente capaz, ele é capaz de exercer, né? de manifestar validamente a sua vontade? Ele tem capacidade jurídica? Tem. Ora, se ele é capaz, a sua manifestação de vontade deve ser acatada. Professor, mas o cara vai morrer. Pois é, mas se ele está consciente, né, e ele é civilmente capaz, a manifestação de vontade dele deve sim ser acatada. A questão inverte, pessoal, quando se trata de paciente incapaz ou momentaneamente impossibilitado de se manifestar. O cara está inconsciente. Eu sei que ele é testemunho de Jeová, o colega que estava do lado falou que ele era testemunho de Jeová, as pessoas que o levaram ao hospital, né, confirmaram essa condição, ele não tem como se manifestar, ele está inconsciente. Né? Ou ele é menor, ele é incapaz, né, juridicamente incapaz, aí nesse caso deve-se proceder à transfusão de sangue. Ainda que haja manifestação contrária por parte dos responsáveis. Tá certo? Então, os pais levaram a criança recém-nascida, isso aconteceu ano passado aqui no estado de São Paulo, esqueci a cidade, foi um caso que repercutiu bastante. A criança recém-nascida, né, com poucos meses de vida, precisava fazer a transfusão de sangue, era essencial para a sobrevivência da criança. Os pais, testemunhos de Jeová, não autorizaram a transfusão, tá certo? O hospital, apesar da negativa dos pais, procedeu à transfusão de sangue. Os pais processaram o hospital, né? E pelo menos em primeira instância aqui no estado de São Paulo, o juiz foi categórico, tá certo? Ante a manifestação, a ausência de capacidade do paciente, né? O hospital, o médico está obrigado a proceder ao tratamento, a proceder à transfusão. Eu coloquei no material para vocês um caso bastante interessante sobre isso daqui, pessoal, também de um casal,
né, pai de uma menor, ok? Que é testemunho de Jeová, que negaram, tá, a transfusão de sangue para a filha. Não autorizaram a transfusão de sangue para a filha menor. Tá? O hospital acatou a posição dos pais e não procedeu à transfusão de sangue. Tá bem? Tá? A menina faleceu, né? A menor faleceu. Os pais foram condenados por homicídio. Tá certo? Foram condenados por homicídio. A matéria chegou até o STJ. Tá? E o STJ, pessoal, no habeas corpus, concedeu o habeas corpus para os pais. Falaram o seguinte: olha, não obstante a negativa dos pais, a morte se deu, né, por negligência do hospital. Porque se tratando de incapaz, é obrigação do estabelecimento hospitalar proceder ao tratamento, independentemente da negativa dos pais. Concedeu o habeas corpus para os pais, né, e os pais estavam agora, olha a cara de pau, processando o hospital, né, por danos morais decorrente da morte da filha. Ah, mas vocês não autorizaram fazer. Não interessa, tá? Nós somos movidos pelo sentimento religioso, mas você, hospital, tinha a obrigação de proceder, mesmo assim, por se tratar de um incapaz. Esse caso é bastante interessante, tá lá no material de vocês, vale a pena dar uma olhadinha, né? Como que a coisa reverteu. Tá bem, pessoal? Beleza, turma? Com relação à liberdade de consciência, crença e culto, a liberdade religiosa, é isso que a gente tem de fundamental, tá? Vamos aproveitar um tempinho para falar de uma outra forma, né, de uma outra liberdade, que é a liberdade constitucionalmente protegida, que é a liberdade de exercício profissional, a liberdade de profissão. Artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal. Então, viramos a página, né, da liberdade religiosa para falar agora da liberdade de profissão. Aqui é mais tranquilo, pessoal, porque a gente já conhece esse dispositivo aqui, né? Esse dispositivo aqui é o figurinha carimbada lá da norma constitucional de eficácia contida. Quando a gente vai explicar a norma constitucional de eficácia contida, a gente usa sempre esse dispositivo aqui, tá certo? O que diz o inciso 13 do artigo 5º? Olha lá, ele tem duas partes, né? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Tá certo? Então, o dispositivo, turma, é uma norma constitucional de eficácia contida. O que é uma norma constitucional de eficácia contida? É aquela norma que nasce plenamente eficaz, tá certo? Ela nasce com eficácia plena, produzindo a plenitude da sua eficácia, mas que pode ter, no decorrer da sua vigência, parte da sua eficácia contida, restringida pela ação do legislador infraconstitucional ou até da administração pública, por ação, né, infraconstitucional. Tá? É exatamente aqui, ó. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Até aqui, a eficácia plena. Qualquer um pode exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão. Porém, né, é possível que a lei venha estabelecer restrições ao exigir qualificação para o exercício de uma determinada profissão. Estou limitando o exercício dessa profissão. Opa, só vai poder exercer essa profissão quem tiver a qualificação legalmente estabelecida. Isso é norma constitucional de eficácia contida. Então, o dispositivo tem uma regra geral, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, né? Isso é plena eficácia, tá? Porém, excepcionalmente, a lei, né, ou outro ato normativo infralegal poderão conter a eficácia do dispositivo, impondo condições ao exercício de determinadas profissões. É o que acontece, por exemplo, pessoal, né, com a profissão de médico, né, com o exercício da medicina. É livre o exercício da medicina? Opa, peraí, professor, não é bem assim. Por quê? Porque tem regulamentação para o exercício da atividade médica, para o exercício da medicina. É livre o exercício da advocacia? Ah, não é bem livre não, professor, não é tão plena a eficácia não. Por quê? Porque tem uma restrição, tem uma contenção ali por parte da lei, né? Tem algumas exigências legais
que têm que ser atendidas para que você possa exercer a advocacia. Tá certo? Então, com relação a algumas profissões, a lei poderá sim estabelecer restrições, qualificações quanto ao seu exercício. Tá bem, pessoal? Então, essa é a previsão constitucional da liberdade de profissão. A Constituição, ela prevê a liberdade de exercício profissional numa norma constitucional de eficácia contida, onde, em regra, qualquer um pode exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão. Porém, o mesmo dispositivo fala, olha, agora a lei pode vir a estabelecer restrições, limitações, condições para o exercício de determinadas atividades profissionais. E se o fizer, essas limitações têm que ser atendidas. Tá certo? Eu, constituinte, estou autorizando o legislador infraconstitucional a limitar o alcance dessa minha regra. Ok, pessoal? O Supremo, se manifestando sobre a questão, ele falou o seguinte, e isso é interessante. Ele falou, olha, essa restrição legal ao exercício de uma determinada profissão, ela precisa, para ser constitucional, ou ela só será, essa restrição só será constitucional quando a não regulamentação representar risco para a sociedade. O que o Supremo está dizendo? Olha, não é qualquer profissão que pode se sujeitar à regulamentação legal. Não é qualquer profissão que precisa ter uma regulamentação legal. Só se justifica, vou voltar aqui um minutinho, pessoal, só se justifica a exceção, quando a regra geral conduzir a uma situação de risco para a sociedade. Então, eu só posso admitir que a lei venha estabelecer condições para o exercício de uma determinada profissão quando o livre exercício desta profissão colocar em risco a sociedade. Vamos voltar no caso da medicina? Imagina, pessoal, se não houvesse condições, restrições ao exercício da atividade médica. Qualquer um pudesse exercer livremente a medicina, tá? Isso colocaria ou não em risco a sociedade? Obviamente que sim, pessoal? Obviamente que sim, tá certo? O mesmo vamos dizer para a advocacia, tá certo, pessoal? Se qualquer um pudesse exercer a advocacia, isso não colocaria em risco a sociedade? Então, a engenharia, qualquer um pode ser engenheiro civil. Já imaginou, pessoal? Qualquer um está assinando planta, fazendo planta, assinando cálculo, sem qualquer formação. Então, são profissões de grande importância e que colocam em risco o exercício dessas profissões, se não feito dentro de uma determinada adequação, colocam em risco toda a sociedade. Tá bem, pessoal? Então, é nesses casos que se admite a regulamentação. E mais, a regulamentação, ao se regulamentar a profissão, deve-se observar o indispensável nexo lógico entre as restrições impostas e as funções relativas à atividade regulamentada. Ou seja, a regulamentação tem que ser na medida do necessário, para o bom exercício daquela profissão. Eu não posso exigir mais do que o necessário para o bom exercício daquela atividade profissional. Tá certo, pessoal? Quando eu olho esse quadro aqui, turma, eu vejo bem nítido uma coisa aqui, Razoabilidade e proporcionalidade. Razoabilidade é a tomada da medida, da decisão adequada. É adequado ou não regulamentar uma determinada profissão? É adequado ou não regulamentar o exercício da medicina? É adequado, é razoável que se regulamente uma atividade profissional cujo exercício indevido pode pôr em risco a sociedade. Razoabilidade. Até que ponto pode ir essa regulamentação? Qual é a medida dessa regulamentação? Qual é a medida proporcional dessa regulamentação? Até que ponto se justifica estabelecer limitações? A partir de que ponto é exagerado as limitações, as regulamentações impostas? Isso é proporcionalidade. Tá certo, pessoal? Razoabilidade e proporcionalidade.
ao escolher as atividades, as profissões a serem regulamentadas e ao estabelecer o quantum dessa regulamentação. Tudo bem, pessoal? Para encerrar o vídeo, né, e a nossa aula de hoje, alguns exemplos aqui de questões que foram levadas ao Supremo sobre a liberdade de exercício de profissão. Recurso extraordinário 414 e 426, né? Se refere à atividade de músico, né? O Supremo falou, olha, a atividade de músico não depende de registro ou licença em entidade de classe. Olha a razão. Pois não acarreta risco à sociedade, né? Assim sendo, não é razoável a sua regulamentação. O máximo que pode acontecer é um cara ser um músico muito ruim, né? De péssimo gosto, as pessoas não vão ouvi-lo, né? Ou vão, né? Hoje em dia tem muito músico de mau gosto, tem muita música ruim, né? E a galera ouve, né? Mas isso põe em risco? Não, em risco não. Às vezes incomoda, né? Incomoda um pouco, mas não põe em risco a sociedade, tá certo, pessoal? Então não precisa de regulamentação, tá? Olha o recurso extraordinário 511.961. Diz que o artigo 4º, inciso 5º do Decreto-Lei, né? Antigo, hein? Decreto-Lei 972 de 69, que exigia diploma de curso superior para o exercício da profissão de jornalista, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, tá certo? O que ele está dizendo aqui? Olha, com base no que prevê a Constituição, isso foi a ministra Ellen Grace, né? Olha, com base no que dispõe a Constituição a respeito da liberdade de exercício profissional, não me parece razoável exigir formação de jornalista para exercer o jornalismo, né? Ela entendeu que o jornalismo ele é um tanto assim, eclético, abrangente, né? Eu posso ser um jornalista, por exemplo, de mercado financeiro, entendendo bem de mercado financeiro e sendo comunicativo, tendo uma boa comunicação, tá certo? Talvez eu consiga prestar a notícia, né? Levar a notícia, prestar a informação melhor do que um jornalista que não entende jornalismo, mas não entende de mercado financeiro, né? Mais ou menos essa a linha aqui que ela seguiu no seu julgamento. E por fim, né, pessoal, aquela que interessa a todo, né, aluno de direito, o exame de ordem, né? Para exercer a advocacia, você precisa ser formado em direito, você precisa estar inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. O Supremo falou, olha, para ser músico, não precisa estar inscrito em entidade de classe. E para ser advogado, precisa, tá? Aqui o Supremo falou, aqui precisa, tá certo? Porque diferentemente da profissão de músico, né, o exercício da advocacia acarreta risco para a sociedade. Tá bem, pessoal? Então,